Quem nunca sentiu aquela curiosidade em saber mais sobre determinado assunto ou notícia? Quem nunca assistiu, mesmo que alguns minutos, aqueles programas que contam tudo sobre a vida das celebridades? Quem nunca deu aquela espiadinha nos realities que confinam as pessoas em uma casa durante meses? Pois é, esse instinto pode até ser perigoso. Por que será que sentimos essa vontade em saber de determinado assunto? De onde vem esse sentimento? Somos curiosos por natureza? Acompanhe mais sobre o assunto agora no Bendita Hora. Olha aí, minha gente, que assunto legal, hein? Eu estava falando com ela, já vou apresentá-la, e disse para ela, eu tenho uma opinião minha, que primeiro nós deveríamos fazer um estudo para eu me conhecer, e isso leva tempo. Por que às vezes eu tenho ciúmes, por que às vezes eu choro, porque às vezes eu sou medroso, porque às vezes eu tenho aquela fraqueza, porque eu tenho certas qualidades, enfim. Na minha opinião, primeiro se conhecer. Mas agora vamos entender. Com ela, psicóloga de mão cheia, maravilhosa, minha querida Cristina Santiago. Boa tarde, minha linda. Boa tarde, padre. Que bom estar aqui com você, que bom conhecê-lo, que bom podermos conversar e levar informação, né? Que bom, que bom. Você sabe, Cristina, a gente está tratando desse assunto e a gente bateu um papinho ali legal ali fora, né? A Cristina estava dando uns ensinamentos para mim também. Cristina, a curiosidade, primeiro acho que seria legal você deixar isso bem claro. Eu sou curioso. Mas a gente precisa ter curiosidade. A curiosidade é um defeito ou pode ser um defeito? A curiosidade não é um defeito, ela é inerente ao ser humano, né? Então, nós temos o desejo de descobrir, de ir, de querer. Então, a gente vai descobrir o que tem atrás dali. A gente vai descobrir como é que é feito esse café, aquela medicação. Então, a gente tem a curiosidade. Ela não é um defeito. A questão é como que eu utilizo essa curiosidade. Para que eu utilizo, né? E aí, na nossa conversa, eu ainda comentei com o senhor, o estímulo. Nós somos muito estimulados a curiosidade sobre o outro. E o senhor falou sabiamente o quanto seria interessante se nós tivéssemos curiosidade sobre nós. O nome disso é autoconhecimento. Autoconhecimento. Porque aí eu ia saber por que eu desejo, por que eu quero, por que eu sinto, por que o outro me desperta algumas sensações. E por que outros não. Exatamente. Talvez eu tenho que descobrir em mim também que eu tenho talvez algumas necessidades que eu preciso buscar para poder olhar para o outro, alguns que são outros que não me encantam, que não me chamam a atenção e que eu corro o risco de até desprezar. Então, por que eu às vezes sinto isso? O certo seria, primeiramente, eu ter essa curiosidade, eu me autoconhecer, não é? Quando o senhor fala isso, o senhor me lembra de um mecanismo de defesa popular que chama-se projeção. Eu projeto no outro aquilo que é meu. E lembra de uma frasezinha que todo mundo diz que Pedro fala de Paulo, porque Pedro está mais falando de Pedro que de Paulo. Mas é isso mesmo, né? Porque quando eu falo do outro, eu estou mais falando do outro ou de mim? Que aí entra exatamente a sua fala de autoconhecimento. Sim. Então, quando eu sei quem eu sou, eu entendo por que eu não gostei da camisa. Perfeito. Por que eu não gostei do jeito, por que aquilo... Por que eu não gostei de primeira... Não fica cara? Né? Ai, mas eu não gostei dele. Por quê? Então, tem a ver com autoconhecimento. Enquanto a gente não se conhece, a gente fica aí buscando os pedacinhos, né? E não tendo porquê. E a gente se autoconhecendo, Cristina, nós também poderemos alcançar nós seremos talvez mais compreensível com o outro. Sem dúvida. Você vai olhar com o outro com um olhar completamente diferente. Sem dúvida. E às vezes pessoas da sua própria casa vai rasgar críticas sobre aquilo ou aquele. E você se autoconhecendo, você pode até surpreender a tua família, dizendo, eu não vejo dessa maneira. Quando você se autoconhece, você sabe nomear o que você sente. Sabe aquela história de que eu cheguei em casa nervoso e não sei por quê? Sei. Então, quando eu tenho autoconhecimento, eu posso nomear o que eu estou sentindo. E, especialmente, o outro não é responsável pelo que eu sinto. O único responsável sou eu. Então, eu sei que eu cheguei nervoso porque o trânsito, porque é meu serviço, porque a fechada, por causa do meu valor, a minha expectativa.
E aí o outro não precisa, ele não tem o papel de cumprir aquilo que é minha responsabilidade. Seria também o fato da gente ter uma carência de nós não nos conhecermos, mas a gente tem uma carência de querer saber quem nós somos bem, mas a gente não faz esse autoconhecimento. Por isso a gente tem a carência da vida do outro? Pode ser. Aí quando a gente pensa na vida do outro, a gente pode ir por várias camadas, né? Uma é, minha vida é interessante? Pois é. Porque é fundamental que eu lide com o meu vazio. Só que aí a gente tem, nesse momento da sociedade, autoestímulo pela vida do outro. As revistas sempre fizeram sucesso. Verdade. Aí tem revistas de grandes nomes que mostram a casa do outro, aquelas casas grandiosas, os carros enormes, né? E aí, isso é de uma. No outro patamar, a gente tem hoje as redes sociais, que nada mais é de que postar a vida como você está vivendo. Então, como é que eu estou... Então, e às vezes, respondendo, né, eu busco aquilo que eu não tenho. Nossa, e não é que fulano foi para Paris e a gente está aqui no estúdio gravando? Tem, nesse momento, alguém esquiando? E aí, aquilo me dá estímulos. Sim. Então, o tempo todo, nós somos estimulados para viver sobre o outro. Não é à toa que os realities, de diversas formas, formatos, dentro e fora do Brasil, é sucesso. Porque a gente tem curiosidade de saber como A e B atua dentro de uma casa fechada por 3 meses. Como é que alguém atua de férias com o ex dentro de um tempo? Então, aquilo que é na TV torna-se real na minha vida. Porque eu começo a acompanhar a vida do outro e deixo de acompanhar a minha, né? Perfeito. E às vezes você que está aparentemente nesse anonimato da vida... Se você pudesse se autoconhecer, você pode descobrir valores em você que, respeitando o valor do outro que me chama a atenção, mas eu vou começar a prestar mais atenção nesse área dessa minha vida que eu estou descobrindo que pode ser muito interessante. Isso. E quando o senhor diz isso, eu retomo assim, né? O quanto que as pessoas observam a vida do outro, colocam o outro num patamar e diminuem o seu. Isso é um perigo. Aí a gente chama isso da comparação. Então, quando você tem... Nossa, ele tem e eu não tenho. Então, eu valorizo o seu e tiro o meu. Quando eu começo a olhar para mim... Isso é assunto de consultório. Quando a gente pergunta, já olhou o que você pode? Porque até agora você está olhando só o outro. O outro conseguiu, o outro conquistou, o outro foi, o outro correu atrás, o outro trabalhou. Mas e você fez o quê? Tá vendo, minha gente? Porque aí eu começo a ver que eu também sou capaz, que eu tenho condição, que eu também tenho conquistas. Sou diferente. Ou eu até posso ser igual, mas eu não preciso me diminuir. Exatamente. Eu preciso me autoconhecer para eu ter uma autovalorização sobre as tendências e capacidades e valores que eu tenho. Eu preciso descobrir isso. Exatamente. Ó, estão ligados aí a esse programa do reality show? Veja esse VT. Gente, isso é o puro suco de Brasil. Nada mais brasileiro do que escutar a conversa de vizinho, que a pessoa tá falando no celular e tentar olhar o WhatsApp do outro. Reality show faz sucesso no mundo inteiro, mas reality de confinamento faz mais sucesso no Brasil e na Inglaterra, que são 2 países que gostam de fofoca. Acho que o reality show de confinamento, eles acabam virando a novelinha e o brasileiro tem, né, esse histórico da novela. Cara, acho que o maior apelo pra mim é a baixaria, o barraco, o abismo, ver aquelas pessoas realmente entrando em conflito. Olá, amigos do Brasil. Estou mandando esse vídeo porque eu sei, já ganhei. Essa é a chance de mostrar pra vocês quem sou eu mesmo. Espero que vocês queiram me conhecer e o resto pode deixar comigo. Quero 1 milhão! Aí, Cristina, tá vendo? Exatamente. Esses reality shows aí faz um sucesso, viu? Na Inglaterra e aqui no Brasil. São os 2 países assim onde o povo gosta de fofoca, gosta de falar da vida, ver a vida do outro. Cristina, na sua opinião como psicóloga, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Claro que eu acho que é legal, se você tiver uma cabeça legal, você ter um momento de entretenimento para você ver e saber como analisar isso, é legal. Agora, fazer isso como um ritual na tua vida, diário, sempre, isso me preocupa muito. Eu falo isso como um padre e falo isso como uma pessoa, um ser humano, daquilo que a gente estava conversando. Para você, como que você enxerga esses reality shows aí que vem fazendo tanto sucesso como uma maneira já... virou até uma máquina, parece que as pessoas não vivem sem. Tudo que é exposto na TV há um lucro.
Então, alguém está lucrando, fato. Fato. E alguém está perdendo. Fato também. Então, a primeira pergunta é, você está em que grupo? O que perde ou que lucra? Olha só, 3 meses você disponibilizando um tempo, o seu tempo, para isso. Então, tem muito, quando a gente comenta desse interesse na vida do outro, o quanto que a gente pode pensar, eu estou lidando com o meu vazio, que eu preciso ser preenchido daquilo? Porque é exatamente como passou no VT. Há discussão, há namoro, há briga, há ofensas, há termos pejorativos e as pessoas ficam envolvidas nisso. Por que a gente percebe isso até em alguns programas de televisão e a própria internet, que quando a coisa começa a virar, desculpa o termo, virar barraco, palavrão, porrada, etc., é onde a audiência aumenta e é aquilo que você falou. Alguém por trás está ganhando muito dinheiro, mas por outro lado pode estar levando a você uma questão psicológica que eu acho que não é legal. Eu acredito, e assim, já ouvi uma frase dizendo jogo da discórdia. Eu não dou conta de assistir, porque eu acho muito severo, cruel, violento, 2 pessoas estarem juntas e falarem o seu pior. Até porque todos têm defeito e qualidade. Sim. Mas assim, o que é de lucro nisso? Nada. Isso é puro machucar. E tem uma coisa, desperta o pior do ser humano. Então, quando a gente hoje vê uma sociedade violenta, ela não é do nada. Há vários estímulos que também despertam essa curiosidade e isso que está guardado dentro da gente, né? Então, isso não é saudável. Não é saudável, não possibilita crescimento para o ser humano. Perfeitamente. Olha, gente, eu estou amando conversar com essa psicóloga Cristina. Agora, Cristina, dá uma olhadinha aí, a Marilta, que ela é sister minha, me acompanha nas redes sociais sempre, a Marilta Targa. Ela fala assim, boa tarde, padre, boa tarde, Cristina. O que impulsiona uma pessoa a ser mais curiosa? Então, como eu havia dito, todos nascem curiosos, né? Ou todos têm a mesma disposição de curiosidade. A questão é que alguém está querendo e está colocando mais a curiosidade em jogo. Então, se a gente tem um interesse em descobrir por que o tapete é dessa cor, alguém vai perguntar. Sim. Outras pessoas vão ficar, não quero saber. Então, ela vai se retrair. Então, é como eu dou conta disso. Então, algumas pessoas atendem mais, vamos dizer, seu apelo, seu desejo. Como tudo, por que uns comem mais que outros? Uns atendem mais seu desejo do que outros, né? Mas assim, ela se permite ser mais curiosa. Eu acho, Marilta, que vale muito a pena a gente pensar, para que eu estou usando a minha curiosidade? Padre, a gente tem que usar a curiosidade para o bem, para o crescimento, para o nosso bem-estar, principalmente, gente. A gente vê muito também, né, Cristina? Isso que você colocou é muito importante. Por exemplo, vamos falar dessas pessoas famosas, né? Vamos pegar recentemente a Copa do Mundo e a gente vê um pouco a história de um jogador de futebol chamado Lionel Messi, o argentino, que é um baita de um jogador. Aí você pega uma outra personalidade, um Cristiano Ronaldo ou um Neymar. O Lionel Messi, se você falar assim, você ouve ele falar e mostrar a casa dele? Não. Você ouve falar que ele está nas festas? Não. A questão da sua, de você viver a sua... Como é que fala? Não quero expor. Como é que chama o contrário? Privacidade. A privacidade. Ah, tá. A privacidade, ela é importante ou parece que as pessoas hoje parece que não estão querendo mais adquirir privacidade? Parece que o barato hoje é expor tudo. Então, mas quando a gente expõe, tem ganho. Que é aquilo que você falou. Foi o que eu comentei das revistas. Então, quando eu exponho uma casa, aquela casa que a maior... E aí eu vou falar do lugar que nós estamos, Brasil, né? Então, imagine você, quando a gente pensa num jogador de renome, como o senhor citou, um jogador ultra famoso, o quanto que isso estimula a curiosidade de quem não tem. Eu fico pensando nos adolescentes. O desejo por ter aqueles carros, por estar em Ibiza, iate... E o quanto que eu não dou conta do meu vazio, porque eu não tenho isso. Então, deixa eu ver, deixa eu me realizar vendo quem tem.